A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Vai, vai, saudade, saudade chorar. Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e no episódio de hoje de No Tempo do Samba, surgem as escolas de samba. Segundo o depoimento de Ismael Silva, foi numa das tardes de conversa e samba no Estácio que lhe veio a ideia de comparar aquilo que ele, Bide, Newton, Marçal, Brancura, entre tantos, faziam por ali com o que acontecia do outro lado do largo, no Instituto de Educação. Se lá formam professores, dizia Ismael, aqui somos professores de samba. Se lá é uma escola, aqui, portanto, é uma escola de samba. Assim, em 18 de agosto de 1928, surgia a Escola de Samba Deixa Falar, no Largo do Estácio, e no ano seguinte estavam seus componentes disputando o concurso promovido por Zé Espinguela no Engenho de Dentro e que já tratei em episódio anterior. Com a confusão criada no concurso do Engenho de Dentro e a desistência de Espinguela em promover nova contenda, entenderam os grupos que poderiam realizar algum desfile na região da Praça 11, próximo de onde havia a balança de pesagem dos produtos que seriam vendidos no centro da cidade e que era ponto de encontro e de música de muita gente. Nesse sentido, entre 1930 e 1931, foram realizados desfiles bastante improvisados e com intensa participação das polacas do Mangue, conforme pesquisa de Humberto Franceschi, estimuladas por Newton Bastos, Brancura, entre outros. De acordo com o estudo clássico de Sérgio Cabral, em 1932, o jornalista esportivo Mário Rodrigues Filho, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues, e que tempos depois teria seu nome no estádio do Maracanã, tinha um problema para resolver. O proprietário do diário Mundo Esportivo ficava sem assunto após o término do campeonato de futebol e via declinar o número de exemplares vendidos. Por coincidência, na redação trabalhavam Antônio Nássara, Orestes Barbosa, Carlos Pimentel, entre outros, todos ligados à música ou diretamente ao samba. Assim, Mário Filho entendeu por bem patrocinar o desfile que acontecia na Praça 11, buscando criar regras para o mesmo. Já no primeiro foi exigido uma ala das baianas, em homenagem às tias que tanto fizeram o nome da pequena África. Deveriam apresentar sambas inéditos, ainda não era o samba enredo que conhecemos e que apenas aparecerá tempos depois com Paulo da Portela, conforme apresentado em outro episódio, e deveriam usar somente instrumentos de percussão. Vamos a um exemplo do período e pouca gente sabe. Um samba de cartola cantado pela Mangueira no Carnaval de 1934. Divina Dama. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimando em chão. Fiquei louco, pasmado por completo, quando me vi tão perto de quem tem amizade. Na febre da dança, senti tamanha emoção, devorar-me o coração, divina dama. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimando em chão.
quando eu vi que a festa estava encerrada e não restava mais nada de felicidade, liguei-me nas cordas da lira de um trovador, condenando teu amor, divina dama, condenando teu amor, divina dama, condenando teu amor. Vai, vai, saudade. Esse último item demonstrava a força do paradigma do Estácio em relação ao paradigma da Praça 11, ou seja, o samba marcheado era o ideal para esse tipo de desfile quando comparado ao samba amachichado. A institucionalização do desfile de carnaval, a partir das ações de Mário Rodrigues Filho e de seu jornal Mundo Esportivo, contribuíram, sem dúvida, para que o modelo de samba de Ismael Silva se transformasse na principal referência do ritmo. No primeiro desfile, a vitoriosa foi a Mangueira, seguida pela Vai Como Pode, futuramente Portela, e em terceiro para o Ano Sai Melhor, e em quarto a Unidos da Tijuca. Esse primeiro desfile de 1932 já ocorria com a presença de Getúlio Vargas no poder do país e das mudanças que paulatinamente aconteciam nas relações de política e nos interesses do Estado. Assim, em 1933, um novo desfile aconteceu, dessa vez sob o patrocínio do jornal O Globo, e que contou com um número cada vez mais expressivo de escolas participantes. Frente a isso, diversos líderes entenderam que deveriam organizar melhor os interesses do samba e fundaram em 1934, conforme os estudos de Sérgio Cabral, a União das Escolas de Samba, que passaria a ser a responsável pelo carnaval dessas agremiações. Percebendo esse nível de organização, o interventor no Distrito Federal, exercendo a função de prefeito, o médico Pedro Ernesto, buscou cooptar esse grupo para a esfera de influência do poder público. Contudo, verdade seja dita, havia um interesse recíproco dos fundadores da União das Escolas de Samba, que também se aproximavam do governo Vargas. Não era novidade a relação entre aqueles que praticavam o samba também se relacionarem com a política, e ninguém estranharia se tal ocorresse mais uma vez. Com isso, já na fundação, os sambistas reivindicavam alguma espécie de subvenção da prefeitura e, em troca, acatariam sugestões vindas do alcaide. Não levou muito tempo para os desfiles não apenas assumirem o caráter de legítimo representante da cultura brasileira, ainda que fosse uma cultura oficial, e, em troca, garantissem a legitimidade política do governo que ali estava. Não é à toa que, a contar de 1935, os desfiles das escolas de samba passaram a ter temas nacionais e, ano a ano, buscassem maior participação e importância. Nesse primeiro desfile oficial, sob a administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, a campeã foi a Vai Como Pode, com o enredo O Samba Dominando o Mundo, seguida da Mangueira. Ainda no cabo de guerra que acontecia no Carnaval Carioca, a União das Escolas de Samba buscou maior espaço no ano de 1936. Segundo a pesquisadora Paula de Almeida, a Diretoria-Geral de Turismo do Rio de Janeiro havia anunciado apoio às grandes sociedades, aos ranchos e blocos, um valor bem superior ao que seria direcionado às escolas de samba, e a UES protestou em diversos jornais. As reivindicações continuariam ainda por algum tempo, até que, com o ingresso da década de 1940, o desfile das escolas de samba ganhou a notoriedade que tanto almejava, desde a primeira metade da década de 1930. Tanto em termos materiais quanto em termos simbólicos, isso deixava claro a contar de 1942, quando o desfile saiu da Praça 11 para a Avenida Rio Branco. Nesta, era o local por excelência das chamadas grandes sociedades carnavalescas e por muitos anos fora reivindicado pela União das Escolas de Samba. A contar daí, estava demonstrado que, sem dúvida, o carnaval não seria mais igual àquele que passou. Até o nosso próximo No Tempo do Samba. A Rádio FOP Educativa apresentou No Tempo do Samba,
um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Idealização e apresentação, Antônio Marcelo Jackson. Colaboração, Amanda Santos e Gabriela Pinheiro. Visite nosso site notempodosamba.com.br.